Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos de volta com o nosso canal, dando prosseguimento ao estudo mais detalhado da doutrina espírita, mas de uma forma bem mais suave, para que seja de fácil entendimento para todos. Hoje vamos falar sobre a classificação dos espíritos. Muitas pessoas não compreendem que existe uma classificação e acreditam que todos os espíritos sejam iguais. Então hoje nós vamos nos aprimorar, nos aprofundar para tentarmos entender um pouco mais sobre essa classificação, sobre essas diferenças que existem entre os espíritos. E eu começo dizendo: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então Deus criou os espíritos, todos os espíritos, à sua imagem e semelhança. Mas nos criou simples e ignorantes. Então nós somos a imagem de Deus e espírito, mas fomos criados simples e ignorantes. Então qual é o objetivo da vida de um espírito? Seu objetivo primordial é crescer, é evoluir gradativamente, para deixar de ser ignorante e simples, para adquirir ao longo das suas inúmeras existências todo o conhecimento filosófico, intelectual, científico e principalmente moral. Como Jesus disse, vós sois deuses. Então nós somos como Deus, a imagem, sua imagem e semelhança. Só que Deus é perfeito, Deus é perfeição. E nós precisamos evoluir. Como também Jesus disse: eu sou uno com o Pai, e um dia todos vós tereis de ser unos com o Pai. Então esse é o nosso objetivo, essa é a nossa função: evoluirmos, aprendermos, crescermos de todas as formas, para podermos um dia chegarmos a ser unos também com o Pai, desenvolver todas as qualidades, todas as virtudes que Deus espera de nós. A classificação dos espíritos é baseada no grau de adiantamento, qualidades adquiridas e das imperfeições das quais os espíritos devem se despojar. Inicialmente, foram apresentadas 3 ordens de espíritos, subdivididas em 10 classes. Essas classes não indicam uma divisão exata, mas sim as diferenças básicas da evolução. A passagem de uma para a outra é muito sutil, quase imperceptível, assim como as fases do desenvolvimento do ser humano, de bebê a criança, a adolescente, jovem, adulto e a velhice. Então, a classificação dos espíritos, a classificação que nos foi passada, que existe, ela é baseada no adiantamento evolutivo, nas qualidades adquiridas ao longo das inúmeras reencarnações, né? E das imperfeições que os espíritos possuem e das quais deve se despojar para que ele possa crescer, para que ele possa subir nessa escala. E aí, para que a gente possa entender e identificar essa classificação, é importante que os examinemos,
né? Porque sabemos que reconhece-se a árvore pelo fruto. Então é importante que conheçamos essa classificação, que consigamos entender como se dá essa classificação, para que não sejamos enganados, para que não sejamos ludibriados e caiamos até em armadilhas que irmãozinhos pouco evoluídos possam tentar nos aplicar. Na questão 96 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E os espíritos responderam a Kardec: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Entre os espíritos, já na questão 100, entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Isso é um equívoco que muitas pessoas cometem. E até por ignorância, tentam comunicar-se com espíritos de forma não correta, não convencional, e podem cair em armadilhas de irmãos que só querem brincar ou mesmo fazer o mal. Então é importante que saibamos, como está lá na introdução do Livro dos Espíritos, que os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. E aí podemos classificá-los, então, em 3 ordens de subdivisão, né? A primeira ordem é a ordem de espíritos puros. A segunda ordem é a ordem dos bons espíritos. E a terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos, que é onde, lamento dizer, nós estamos. Existe como se fosse uma pirâmide que podemos classificar. Na primeira ordem, são os que já alcançaram a perfeição. E é a primeira classe de espíritos, porque cada ordem é subdividida em classes. A primeira ordem tem apenas uma classe, que é a dos espíritos puros. A segunda ordem, 4 classes. A terceira, 5 classes. Então, na primeira ordem, são os que já alcançaram a perfeição, é a primeira classe, a classe de espíritos puros. E aí vocês podem me perguntar, como podemos identificar um espírito puro? Para nós, hoje é muito simples, porque o único exemplo de espírito puro que pisou neste planeta é Jesus. Então, a imagem de pureza e perfeição a que devemos almejar alcançar um dia é Ele, é Jesus. O seu reflexo é aquele que podemos ou devemos buscar alcançar. A segunda ordem é uma ordem onde existe o predomínio do espírito sobre a matéria, onde existe o desejo de fazer o bem. E essa ordem é dividida, como eu disse, em 4 classes. A segunda classe, dos espíritos superiores. A terceira classe, dos espíritos de sabedoria. A quarta classe, dos espíritos sábios. A quinta classe, dos espíritos benevolentes. E a terceira ordem é onde existe um predomínio da matéria sobre o espírito. Existe propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões e vícios que lhe são consequentes. Os espíritos da terceira ordem, eles têm a intenção de Deus, têm a intuição de Deus, a intuição de que existe uma força superior, um ser superior que rege
todo o universo, mas eles não o compreendem, não têm ainda a capacidade intelectual, filosófica e moral para compreenderem Deus. E são espíritos que apresentam ideias pouco elevadas. Nessa ordem, temos 5 classes. A sexta classe dos espíritos batedores e perturbadores, a 7ª classe dos espíritos neutros, a 8ª classe dos espíritos pseudo-sábios, a 9ª classe dos espíritos levianos e a 10ª classe dos espíritos impuros. Então vamos começar a explicação a partir da 3ª ordem, os espíritos impuros ou imperfeitos. Existe nesses irmãos a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade, porque eles têm conhecimento do bem e do mal, e não fazem o bem simplesmente porque não querem. Então, mesmo que não façam o mal, eles estão nessa classe, porque ainda são imperfeitos. Se têm o conhecimento e a capacidade de fazer o bem e não o fazem, são imperfeitos. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita ou do mundo espiritual. Na linguagem que usam, se lhes revela o caráter. Todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Importante também entendermos que o fato de um espírito ser impuro ou ser imperfeito não faz dele um espírito ignorante. Eles podem ser inteligentes, eles podem ter desenvolvido a inteligência científica ou filosófica, mas não a inteligência moral. Então, conhecimento, muitos deles têm, sim. Inteligentes, muitos deles são, sim. Só que eles vão utilizar esse conhecimento e esta inteligência para o mal, para nos intuir a fazer coisas ruins, para nos intuir a tomarmos atitudes que possam prejudicar a outras pessoas, né? Nos intuir a não fazer o bem quando possamos fazê-lo, simplesmente por não fazê-lo. Então, a linguagem que esses espíritos utilizam revela o caráter de cada um deles, né? Por isso é importante prestarmos bastante atenção àquilo que pensamos e àquilo que sentimos, porque através da intuição, muitos desses irmãos podem nos levar, ou levar uma pessoa que tem uma fraqueza de caráter, a fazer coisas ou tomar determinadas atitudes das quais ele pode se arrepender profundamente no futuro. Esses irmãos conservam a lembrança e a percepção da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade, porque muitos desses irmãos se vitimizam, né? Acreditam que todas aquelas coisas pelas quais eles passaram enquanto estavam na matéria foram obra da ausência de Deus na vida deles. Nesse ponto eles têm razão, mas não porque Deus os tenha abandonado, mas porque eles abandonaram a Deus, porque eles se afastaram do ideal do bem. E então eles se sentem dessa maneira e carregam essas impressões enquanto estão no mundo espiritual, achando que sofreram demais, que foram pobres vítimas, e na verdade em muitas situações eles foram, muito antes de serem vítimas, como acham, foram algozes de outros irmãos. E aí permanecem no mundo espiritual nesta perturbação, sem entender que o processo de melhora, para que eles possam sair dessa situação em que estão, em que se encontram, depende única e exclusivamente deles.
Então, como eu disse, podem compor 5 classes principais. A 10ª classe é de espíritos impuros. Esses irmãos são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações, ou seja, eles se ocupam única e exclusivamente em fazer o mal, em prejudicar aos outros. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, através da intuição, obviamente, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Fazem o mal por prazer, a maioria das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Então, por isso eu disse lá no início que precisamos ter muito cuidado com aquilo que ouvimos. E eu digo aí isso, irmãos, que independe do local. Porque às vezes algumas pessoas acreditam que apenas em casas espíritas mal intencionadas, em centros de seitas africanas, é que você vai encontrar espíritos dessa natureza, e não é. Os espíritos estão em todos os lugares. Todos os lugares. Nunca estamos sozinhos, estamos sempre cercados por irmãos desencarnados. E nossos pensamentos e nossa vibração é que vão atrair para nós esses irmãos. Então é importante que estejamos sempre em paz, que busquemos a Deus, que busquemos ao alto, que não saiamos de casa sem fazer uma oração, que ao retornarmos ao lar façamos uma oração de agradecimento. E mesmo quando entremos no templo ao qual fazemos parte, saibamos fazer a oração e pedir que a presença de Jesus esteja conosco. Porque muitos irmãos se enganam, às vezes acham que estão dentro de uma igreja e que ali só vão encontrar espíritos puros e de verdade. E isso não é verdade. Então é preciso que tenhamos cuidados e pela linguagem do espírito é que podemos reconhecê-lo. A 9ª classe é a de espíritos levianos. São espíritos que metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente a um erro, por meio de mistificações e de espertezas. Existem aquelas brincadeiras, né, vamos dizer assim, entre aspas, que se fazia, desde a minha adolescência eu já conhecia, de pessoas tentando se comunicar com o mundo espiritual, sem um preparo, sem conhecimento do mundo espiritual, apenas por mera curiosidade. Aquelas brincadeiras que existiam, né, que eu não vou me referir a qual, mas eu acredito que muitos irmãos conheçam. E nessas situações, com certeza, essas pessoas se depararam com esses espíritos levianos. Vão brincar com a pessoa, com o sentimento, se fazer passar por um ente querido daquela pessoa que já desencarnou, ou por um espírito maligno para assustar. Então é importante que entendamos que o mundo espiritual não funciona dessa maneira. Se você quer receber uma comunicação de um ente querido que partiu, não é assim que você vai receber. Como disse, de uma forma bem corriqueira, né? O telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Não podemos simplesmente querer. Para que um ente querido nosso possa se comunicar conosco de alguma maneira, ou pela intuição, ou por uma psicografia, é necessário que haja um objetivo. Um objetivo que venha trazer algum tipo de benefício ou crescimento, tanto para ele quanto para nós. Se esse objetivo não existir, a comunicação simplesmente não acontecerá. Então, não nos deixemos enganar, né, pela leviandade de alguns irmãos desencarnados e pela leviandade de alguns irmãos encarnados, que querem fazer uma maneira de receber até dinheiro
né, de se fazer através de dizer que tem comunicação com irmãos desencarnados, e é mentira, é leviandade. Então tenhamos cuidado. A 8ª classe é a classe dos espíritos pseudo-sábios. Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Então, são irmãos que, através das várias existências que tiveram, aprenderam muito sobre filosofia, sobre ciência. Só que eles aprenderam muito, mas não tudo. Eles acabam achando que sabem muito mais do que realmente sabem, mas dão a impressão de grande conhecimento, usam um vocabulário rebuscado e aí acabam também cometendo o erro, porque enganam-se a si próprios e aos irmãos que neles acreditam. A 7ª classe é a classe de espíritos neutros. São, como o nome diz, aqueles que não são nem bons nem maus. Não são bons o suficiente para fazerem o bem e nem maus o suficiente para fazerem o mal. Simplesmente não fazem. E apegam-se a bens materiais, esquecendo que aquilo que é da matéria, aquilo que é do espírito, é do espírito. E que quando partimos daqui, o que levamos é só o que é do espírito, porque o que é da matéria fica. A 6ª classe é a classe de espíritos batedores e perturbadores. Esses podem estar em todas as classes e manifestam-se por efeitos sensíveis e efeitos físicos. Movimentação de objetos, barulhos, acender e apagar de luzes. Importante também entender que esses espíritos eles se misturam, eles não são exatamente só aquilo. Então, entre os espíritos que são brincalhões, por exemplo, os levianos, podemos encontrar perturbadores, que usem de efeito físico para poder assustar aqueles irmãos que não têm conhecimento da doutrina, né, de como funciona o mundo espiritual. E aí entramos agora na 2ª ordem, que é a ordem dos bons espíritos. Nessa ordem existe a predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem mais o orgulho e nem o egoísmo ou a ambição. E alguns irmãos até podem perguntar, mas na 2ª ordem dos bons espíritos eles ainda encarnam? Sim, muitos necessitam ainda encarnar, porque, como eu disse no início, eles têm a ciência, alguns têm a ciência, outros têm a sabedoria. Para que um espírito se torne perfeito, é importante que ele adquira todo o conhecimento, como eu disse, científico, filosófico, moral. Então, enquanto ele não consegue adquirir todos esses conhecimentos, né, ele se torna um bom espírito, mas ainda é necessário que ele continue evoluindo. E para isso, às vezes, é necessário que ele encarne, sim. Os bons espíritos, a esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. São aqueles espíritos que vêm, geralmente, com uma missão, para que eles possam realizar e auxiliar o crescimento e o desenvolvimento, o aprimoramento dos irmãos. Nessa classe de espíritos, né, nessa ordem, está a 5ª classe dos espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. A 4ª classe é de espíritos sábios. Tem muito conhecimento,
mas são menos ocupados com as questões morais. Encaram a ciência pela sua utilidade. A terceira classe é a de espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. E a segunda classe, que é a de espíritos superiores. Esses, sim, já reúnem ciência, sabedoria e bondade. Já desenvolveram todo o conhecimento e a moral. E eles só encarnam novamente para cumprir missões e servir de exemplos. São aqueles irmãos, aqueles grandes mártires que nós conhecemos, né? Profetas que vieram trazendo mensagens importantes, que só vieram à Terra para cumprir realmente uma missão de auxiliar a humanidade ou a entender o que estava por vir, no caso dos profetas que vieram preparar a vinda de Jesus, ou para auxiliar a humanidade no seu crescimento, na sua evolução. E a primeira ordem, que é a de espíritos puros. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, como eu disse lá no início, o modelo que nós temos de um espírito puro é Jesus, que é o nosso irmão mais velho, já que somos todos filhos de Deus. Ele é nosso irmão mais velho. Ele é aquele que conhecemos, que já alcançou e já percorreu todos os degraus da evolução intelectual, tecnológica, científica e principalmente moral. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e que a sua lição nos sirva de guia para alcançarmos também um dia essa perfeição. E graças a Deus.